Vamos compartilhar a palavra. O tema da mensagem essa noite, queridos, é o meu melhor. Repita comigo, o meu melhor. Aleluia. A gente aplica o nosso melhor em alguma coisa. A gente é bom em alguma coisa. A gente se esforça a ser o melhor em algo. A gente se dedica. Inclusive, quando a gente fala a respeito de dedicação, a gente lembra de consagração. Às vezes a gente se consagra a uma coisa, mas como nós hoje estaríamos apresentando as crianças ao Senhor, e nós somos uma igreja de família, da family, o Senhor trouxe uma palavra no meu coração para trazer aqui para os irmãos, e o Senhor começou a compartilhar no meu coração algumas coisas que Ele quer restaurar em nós. O Senhor quer restaurar em nós aquilo que é prioridade para Ele, aquilo que é a vontade dEle para nós. O Senhor, Ele nos constituiu homem e mulher, e o Senhor abençoou e disse: seja fecundo. Então Deus, Ele tem, a obra do Senhor começou com uma família. A igreja começou com uma família. Então veja bem, Gênesis, lá no Jardim do Éden, a história de tudo que Deus começou, Ele começou com o homem, com a mulher e com a bênção sobre eles. Gênesis. No Novo Testamento, o Senhor começa também com um casamento. O primeiro milagre que Jesus fez foi um casamento. Você conhece a história? Jesus estava no casamento, o vinho havia acabado, e Jesus fez o milagre, e aquele casamento continuou a festa. E a Bíblia termina com o casamento de Cristo e a igreja. Então você veja que a família, ela está no centro do propósito de Deus. Tudo que Deus fez, Ele fez através da família. Porque Deus, Ele é um Deus geracional. Diga, Deus é um Deus geracional. E Deus, Ele olha para nós, e Deus se comunica conosco no Velho Testamento, e Deus Ele nos revela como Ele nos vê. E a palavra de Deus diz que Deus nos vê como filhos. Deus nos vê como filhos. Então, o propósito de Deus começou numa família, e Deus nos vê como filhos. Então, Deus tem um propósito na família, Deus tem um propósito para o casamento, e Deus tem um propósito para os pais, na vida dos filhos, para que esses filhos sejam abençoados. Amém? Amém. Vamos ler novamente o Salmo 128, para refrescar a sua memória. Coloca na RA, eu sou mais acostumado com a RA, a Lidiane já gosta da NVI. Vamos lá. Então, a palavra do Senhor está dizendo que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa, vamos ler juntos essa parte? Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Próximo. Vamos ler junto? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os seus dias da sua vida. E veja, vamos ler bem forte, e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Esses dias para trás, eu encontrei com um homem muito próspero, muito próspero. Quando eu falo para você muito próximo, porque se tem um lugar que tem gente próspera, é essa cidade.
E eu acho que esse homem é um dos homens mais prósperos que mora nessa cidade. Eles têm grandes negócios, a família dele tem grandes negócios em São Paulo. Então, assim, é um homem de muito sucesso, que carrega uma responsabilidade e que construiu um grande patrimônio. E eu estava me reunindo com ele para tratar de alguns negócios, e nessa conversa que eu estava tendo com ele, nós entramos num assunto de filhos. E eu falei para ele que os meus filhos, eles já têm uma responsabilidade, eles já tocam uma lavoura, é uma lavoura pequena, mas eles já tocam uma lavoura, eles já têm uma reserva de dinheiro, eles que pagaram o custo da lavoura, eles que acompanharam o plantio, a colheita e estão aprendendo a lidar com finanças, amém? Meus filhos participam das coisas da igreja, mas uma das coisas que mais chamou a atenção dele foi porque eu perguntei, né, eu falando dos meus filhos, eu perguntei: e aí, seu filho gosta dos negócios? Ele falou: meu filho não quer saber de nada. Meu filho não quer saber de nada. O negócio dele é só videogame, é só televisão, é só ficar em casa. E eu fiquei pensando, o problema não está no filho, o problema está nos pais. O problema está na nossa geração, porque criar filhos dá trabalho, e você ensinar filho vai gerar em nós muita pressão, porque às vezes nós não queremos contrariar o filho quer ficar em casa, o filho quer ficar no videogame, o filho quer ficar no telefone, no smartphone, enfim, e nós não queremos contrariá-los. Essa é a geração desse momento. Mas eu vim de uma outra geração, a geração que o pai só olhava, o menino já sabia o que se tratava, né, irmã Cida? Né? A geração anterior à minha, o pai, né, se tivesse conversando na sala, não podia passar na frente. Se passasse na frente, meu Deus. Então, os pais levavam seus filhos para trabalhar, os pais corrigiam os seus filhos, os pais disciplinavam os seus filhos, os pais às vezes eram até, né, duros com os seus filhos, mas todos os filhos estão vivos, estão alegres e gratos ainda, amém? Amém. Mas essa geração agora tem medo de contrariar os seus filhos, tem medo de contrariar um bebê, tem medo de contrariar uma criança de 1 ano, 2 anos, tem medo de ensiná-lo, de corrigi-lo. Sabe, querido, essa palavra é para você nessa noite, essa palavra é para mim também ser renovada aqui também. Por quê? Porque o nosso parâmetro tem deixado de ser a palavra de Deus e tem se tornado o mundo, tem se tornado, cada dia as pessoas estudam mais, cada vez tem mais ciência, cada vez tem mais psicologia, cada vez tem mais coisa, e isso não tem ajudado, tem só prejudicado. Porque, me perdoe a palavra que eu vou usar, tem muita criança, querido, que está virando uns bocoió. Nunca se teve o índice de TDAH esteve tão alto, de doenças ligadas a TDAH como hoje. Por quê? Por causa da tela. A tela prejudica, principalmente até os 2 anos de idade. Principalmente, não quer dizer que depois não atrapalha depois também. Atrapalha os estudos, atrapalha desenvolvimento, atrapalha criatividade, atrapalha, quando eu falo dos estudos, querida, a tela tem tantas cores, tem tantos sons, tem tantas imagens interessantes, por que seu filho vai prestar atenção lá no professor, lá no quadro? Não é interessante? Você percebe? Então, os nossos filhos,
eles têm sido sim prejudicados. Ah, mas todo mundo é assim, querido. Sua casa não precisa ser todo mundo, amém? Os seus filhos podem ser melhores, eles podem ser os campeões dessa geração. Uma vez eu falei para uns adolescentes que estavam reunidos lá em casa, né, quando eu estava liderando uma célula de adolescentes, e eu desejando, né, lendo Provérbios com ele, o livro de Provérbios. Convido você também a ler Provérbios com a sua família. Eu e minha família começamos a ler e paramos, mas nós vamos voltar. Mas leia Provérbios, um versículo, cada um lê um versículo. E eu estava lendo um versículo cada um e dando a eles oportunidade. Querido, deixa eu te dizer algo muito simples que você vai compreender. Essa geração, está vindo uma geração tão fútil, está vindo uma geração tão assim, desqualificada, sem interesse, que qualquer um que fizer um pouquinho a mais, vai ser o líder de todos. Você entende isso? Qualquer um que se dedicar um pouco mais a estudar, qualquer um que se dedicar um pouco mais a ter disciplina, ele vai liderar todos os demais. Por quê? Porque os demais têm sido entregues, os filhos têm sido... Não, acabou não. Os filhos têm sido entregues à vontade deles. Me perdoe, os pais estão deixando os filhos fazerem o que eles querem. E isso não vai fazer bem para o seu filho. Como eu disse, a Bíblia nos diz que Deus nos vê como filhos. E lá em Deuteronômio, Deus fala o seguinte: assim como um pai disciplina os seus filhos, eu os disciplino. Então Deus está dizendo que nós somos filhos, e que Ele nos disciplina como pai. E Ele está dizendo que os nossos filhos precisam de disciplina, que os nossos filhos precisam de correção, que os nossos filhos precisam de limites, porque os limites fazem bem para os nossos filhos, amém? Olha o tanto que o limite faz bem. Limite, olha aqui para mim algo que eu vou te dizer, limite traz segurança. Uma criança que não tem limite é uma criança insegura, desequilibrada. Quanto menos limite você coloca no seu filho, mais desequilibrado ele vai ser. Deixa eu te mostrar algo. Imagina que você está no 20º andar, e lá no 20º andar não tem parede. E eu falo para você, corra aqui no 20º andar, corra nas extremidades, dê voltas aqui. Que jeito você vai correr nesse 20º andar? Sei lá, 80 metros de altura, que jeito você vai correr nas extremidades? Você vai dar o seu melhor? Não, por quê? Porque você pode desequilibrar, e você pode cair, porque não tem limite. Então você vai correr, mas você não vai correr, você vai ficar distante, você vai ficar olhando, de menos dar o seu melhor. Mas coloca a parede lá no 20º andar e fala, corre. Você vai dar o seu melhor. Por quê? Porque tem limite, para que você não tenha um acidente. Quando você não coloca limite para os seus filhos, querido, ele fica desequilibrado e ele não alcança o melhor. Os limites fazem bem. Então Deus nos vê como pais, Deus nos vê como filhos, e Deus tem uma preocupação com a nossa geração. Se você é leitor da palavra de Deus, você vai ver que lá em Deuteronômio fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e mais tarde ele não se desviará dele. A palavra do Senhor lá em Provérbios fala, use a vara para alinhar o seu filho. Quantos aqui receberam umas varadas quando era criança? Quando minha mãe, não sei se a irmã Cida era dessa época, né?
Você tomou umas varadas, Mara? Eu imagino, Mara. Minha mãe levava uma varinha de goiaba para a igreja. Gente, esses meninos dessa época, eles não têm o tempero da nossa geração, não tem. Eu andava debaixo dos bancos da igreja, sabe, pensa no menino temperado. A única coisa que me acalmava era a varinha de goiaba. Minha mãe levava lá fora, dava um trato, trazia um coração tão quebrantado, sentava, prestava atenção na palavra, olha lá que até glorificava, e hoje está aqui, virou pastor. Valeu as varadas, valeu os limites, sabe, valeu, sabe, uma coisa que eu experimentei, essa experiência na vida dos meus filhos, talvez você é pai e já fez isso, você pode de repente testificar, é que sempre que foi necessário eu corrigi os meus filhos, sempre que foi necessário, eu os corrigi, e depois eu ficava pensando, acho que agora ele vai ficar chateado comigo, eu acho que agora, mas deixa eu te dizer algo sobrenatural, depois que eu disciplinava meus filhos, eles se aproximavam mais de mim. Alguém aqui já teve essa experiência? Se aproximava mais, que loucura! Porque a disciplina não faz com que eles se distanciam, mas faz com que eles se aproximam. Eu não estou falando de uma correção desequilibrada, não estou falando de um pai desequilibrado, de uma mãe desequilibrada, estou falando de algo equilibrado, de você colocar limites, de você corrigir, amém? E eles se aproximavam mais, deitava no meu colo, me abraçava a minha perna, eu falava, gente, que bênção, que bom, que mistério, é um mistério. Mas deixa eu te dizer, quando o seu filho faz algo e você não o corrige, deixa eu te dizer, a própria natureza dele sabe que ele está errado, e que ele precisa de uma correção, e se você não o corrige, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar desequilibrado. A correção, a disciplina traz equilíbrio, amém? Mais um texto aqui da palavra de Deus, que Deus nos vê como pais. Jesus, quando foi nos ensinar a oração, Ele nos ensinou a orar como? Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Então nós temos um Pai, e Deus não passa a mão na gente não, sim ou não? E nós crescemos muito mais com o não de Deus do que o sim de Deus, porque se Deus tivesse aceitado tudo que eu pedi, todos os pedidos, se Deus tivesse falado sim para mim, Robson, para todos os pedidos que eu já fiz, com certeza eu não estaria aqui, mas foi os nãos do Senhor que me trouxe aqui. Então, querido, não tenha medo de dizer não, não tenha medo. A Luana adora comprar, como ela é consumista. Ontem teve o aniversário do Estevam, nós estávamos comemorando, e de última hora eu precisei de passar no supermercado. Eu fui no supermercado porque já estava de última hora para comprar um álcool em gel e um Bombril. Gente, ela trouxe no mínimo uns 4 itens para me comprar, e eu não comprei nenhum. É porque eu não posso comprar? Não, eu posso comprar, mas ela precisa de entender que às vezes não vai acontecer, amém? É sempre que você tem dinheiro? Não é. E por que essa geração fica assim, ó, com vontade de suicidar? Porque nunca ouviram não. Seu filho precisa de não. Você vai ser pai, tá grávido esse casal aqui, vai aprendendo, irmão, você precisa de dizer não. Saí do supermercado, passei numa farmácia, desceu a Luana, pai, eu estou precisando de um shampoo, não vai comprar shampoo não. Aí apareceu com outro negócio lá, por fim, na hora que ela viu um negócio de batom lá, ela falou, nossa Deus, encontrei o que eu estava procurando.
Sabe aquele negócio assim, agora eu vou convencer o meu pai. Eu falei, filha, é o seguinte, eu não vou comprar, mas se é muito importante para você, você tem dinheiro, o papai paga e você me paga depois. Ela, não, eu quero, pode comprar. Porque a Luana, quando eu falo que ela vai ter que pagar com o dinheiro dela, ela desiste. Mas se é importante, ela vai comprar. E como era importante para ela o batom, compramos o batom. Tem que receber agora, gatinha. Depois você faz a transição financeira. Então, queridos, em nossa caminhada rumo ao amadurecimento, nós vamos recebendo muitas responsabilidades. Mas a maior responsabilidade que nós temos, às vezes você vai me ver muito simplista, mas deixa eu te dizer, a nossa maior responsabilidade, de todas que nós vamos recebendo durante a nossa vida, a primeira delas, é quando nós nos casamos. A maior responsabilidade que nós temos, é com o nosso cônjuge. Amém? Pastor, mas a minha maior responsabilidade não é minha empresa, não é meu negócio? Não é. A nossa maior responsabilidade depois que nós casamos é com o nosso cônjuge. Você não precisava de casar, não é verdade? Você que é homem, não precisava tirar a irmã lá da casa dela, do quartinho que ela tinha, da comunhão que ela tinha com os pais, você não precisava, mas você quis. Agora você tem que assumir essa responsabilidade. Amém? Amém. Outra responsabilidade depois de casamento é a criação dos nossos filhos. Mas é assim que esse mundo vê? Não. O mundo considera tudo como mais importante do que os filhos e tudo mais importante do que a esposa ou o esposo. E tem gente que se separa por causa de finanças, se separa por causa de negócio, se separa porque quer mudar e o marido não pode mudar, ou a esposa quer mudar, enfim, são tantas coisas. Mas nós não percebemos que Deus é um Deus de família, e Deus é um Deus que se importa com o nosso casamento, porque a Bíblia começa com o casamento, o Evangelho começa no casamento, e ela vai terminar com o casamento. Deus se importa com a criação dos nossos filhos, porque Ele é geracional. Deus fez uma promessa para Abraão, que foi passada para Isaac, que foi transmitida para Jacó, que foi transmitida para suas 12 tribos. Você entende isso? Aquele que teme ao Senhor verá os filhos dos seus filhos, e vai ser uma bênção. Mas se nós voltarmos para a palavra de Deus, deixa eu avançar aqui, abre aí para nós, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32, Rafael, depois você vem para cá, irmão, sentindo um silêncio hoje. 1 Coríntios, quem é casado aí, diga glória a Deus. Olha aí, vamos ler. O que realmente era necessário você ler o capítulo 7 todo, para você entender melhor, mas vamos resumir aqui. Paulo, antes de lermos, Paulo faz uma recomendação. A recomendação de Paulo era que ninguém casasse. Amém? Eu não quero que ninguém case. Se fosse possível, fica solteiro. Sirva a Deus. Quantos estão entendendo? Seja 100% de Deus. Viva para Ele intensamente. Paulo, não sei se você sabe, Paulo, ele era eunuco. Ele não tinha esposa, ele não tinha família. Amém? E Paulo tem muito sucesso no ministério dele, e ele está aqui recomendando às pessoas também, se você pudesse ficar solteiro, fica solteiro, porque você vai contribuir muito para o reino de Deus, porque você vai servir só a Deus.
Amém? Aí depois ele fala, olha, mas se você quer casar, se você quer ter uma família, amém, se case, porque casar é melhor do que abrasar, amém? Vamos lá, vamos ler. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem se casa passa a ter preocupação, sim ou não? Pelo menos deveria ter. Esse é o padrão da palavra. Porque tem gente que casa e não tem preocupação nenhuma. Tem gente que casa e ainda continua com a vida de solteiro. Mas esse aqui é para o padrão da palavra de Deus, amém? E o Senhor fala, olha, aí Paulo fala, olha, eu queria que você não tivesse preocupação, mas agora você quer casar, amém. Quem não é casado, vamos ler juntos lá? Quem não é casado cuida das coisas de quem? Do Senhor, de como agradar ao Senhor. Queridos, eu já fui jovem, e na minha juventude eu me dediquei assim exclusivamente ao Senhor. Jejuava, orava, pastor, e agora no jejum, não ora? Oh, bem menos do que antes. Eu passava o dia inteiro dentro do quarto, só louvando ao Senhor, só orando, consagrando ao Senhor. E agora? Agora eu tenho que sair para trabalhar. Alô? Mas você não consagra, você não ora? Ora, eu consagro, mas não como antes. Eu tenho outras preocupações agora. Você está entendendo? Sim ou não? Nós temos outras preocupações. E o apóstolo Paulo, ele vê isso como algo importante. O cara não pode casar, assumir essa responsabilidade e viver como se não tivesse casado. Como seria a minha casa? Eu orando muito, consagrando muito, mas não me importando com a minha casa. Como que seria? Eu seria uma bênção? Eu teria sucesso no meu ministério? Sabe aquele sucesso sozinho? Sucesso solo. Existe uma frase que diz, sozinho você vai mais rápido, mas com a sua família você vai ver os filhos dos seus filhos. Quantos querem ver os filhos dos seus filhos abençoados? Então nós precisamos de entender que existem mudanças e que você tem que assumir essas responsabilidades. Não tem como, nem o apóstolo Paulo está falando de algo muito importante. O que é muito importante, pastor? A obra de Deus. O que é muito, mas muito importante? A obra do Senhor. É mais importante do que os meus negócios. É mais importante do que fazendas, do que máquinas, é mais importante do que a sua empresa, é a obra de Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, e mais importante que a obra de Deus é que depois que você casa, você cuide da sua casa. Porque fazendo isso, você está honrando o Senhor. Fazendo isso, você está expressando o caráter do Senhor, a vontade do Senhor. A família é uma expressão da igreja, e a igreja é uma expressão do corpo de Cristo, amém? Então o apóstolo Paulo está dizendo, mas o que casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa pode dizer um amém aí? Eu acho que você entendeu. Está entendendo? Responsabilidades que nós vamos assumindo. Nós temos muitas responsabilidades, mas você tem que entender que tem responsabilidades que elas são maiores do que outras. E que não adianta você ter sucesso em outras áreas e a sua casa está destruída. Amém? Vamos avançar aqui. A minha família não é só a minha grande responsabilidade. A minha família é a minha primeira igreja. É onde o meu testemunho é solidificado, é a base do meu ministério, é onde o meu ministério é consolidado, é na minha casa. Coisa fácil de fazer
é pregar longe da minha esposa e dos meus filhos. Sabe por quê? Porque eu posso falar coisas que eu não sou. Sim ou não? Eu posso falar que eu faço as coisas que eu não faço. Eles não estão aqui para falar: nossa, meu pai agora deu uma mentira, hein? Misericórdia, não tem nem vergonha na cara. Mas quando a nossa casa está conosco, é o seu testemunho, querido, é o que você é a verdade. Amém? Amém? Tem uma história de que um cara era o cara da mentira, o grande mentiroso, e ele não conhecia ninguém que mentia melhor do que ele. Mas ele ficou sabendo que numa outra região tinha um cara que era muito mentiroso também. E ele foi lá. E aí procurou a casa do mentiroso lá. E aí achou a casa do mentiroso. Bateu palma, saiu um menino. Oi, menino, você tá bom? Eu tá bom, tio. E o senhor? Ele falou: é aqui que mora o mentiroso da região? Ele falou: olha, é o seguinte, é aqui mesmo. Ele falou: cadê seu pai? Meu pai está campeando umas abelhas. Meu pai está campeando umas abelhas. A gente campeia gado, não sei se você sabe, mas a abelha não campeia, não tem jeito. Aí o mentiroso olhou para o menino e falou: uau, olha a mentira que esse menino me contou agora. Aí ele falou: mas deixa eu fazer mais uma pergunta para esse menino aqui. Menino, mas esse negócio de abelha, de mel, dá muito dinheiro? Ele falou: olha, não estava dando muito dinheiro não, mas agora meu pai está fazendo um cruzamento de abelha com vagalume, e elas estão fazendo mel de dia e de noite. O mentiroso que foi visitar falou: olha, estou satisfeito, eu vou embora para casa, porque eu não quero nem conhecer o pai dele, se esse menino já mente desse tanto. Então, queridos, nós estamos liderando a nossa casa. Existem 3 maneiras de nós liderarmos a nossa casa: ou com caráter, ou sem caráter, ou abandonando a nossa casa. Essa geração tem deixado o caráter, não é sem caráter, mas é uma geração que abandona os seus filhos. Abandona. Deixa os seus filhos com babá, deixa os seus filhos na creche, deixa os seus filhos com parentes, e vai deixando os seus filhos com quem pode ficar com eles. E os seus filhos vão ficando sem identidade, vão ficando se sentindo rejeitados e abandonados e perdidos. Que salada que esse menino vai virar. Eu conheci um garotinho que a mãe cuidava de muitas coisas e deixava ele só com a babá, mas ele já estava falando igual a babá, já estava comendo igual a babá. Os nossos filhos, querido, a palavra de Deus diz que é herança do Senhor, é um presente do Senhor para nós, é a nossa maior responsabilidade. Amém? Diga: o meu melhor é a minha casa. Amém? Lá em 1 Timóteo capítulo 3, a Bíblia fala que alguém que deseja, almeja ser um pastor, ser um bispo, ele precisa de algumas coisas. Vamos ler aqui, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Às vezes você considera a família, talvez você nem sabia como você considerava, mas hoje você vai sair daqui considerando da maneira certa, em nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Glória a Deus, nós estamos precisando de obreiros. Versículo 2.
É necessário, portanto, que o homem de Deus, o bispo aí, aquele que deseja, seja que jeito? Irrepreensível. Segundo, esposo de uma só, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Próximo. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Vamos ler juntos essa parte? E que governe bem a própria casa, fazendo o quê? Criando os seus filhos com todo o respeito. Próximo. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja? Queridos, a Bíblia considera a obra de Deus algo muito importante, mas tão importante que primeiro você tem que estar apto lá na sua casa. O que te dá autorização, que te dá uma anuência para você avançar no ministério, é a sua casa. Amém? Poucos amém, nenhum amém. A nossa geração está doente porque estamos focados em algo para fora de casa, do que em algo dentro da nossa casa. A nossa geração é a geração, querido, que está muito preocupado com o network. Hoje o que se fala é de network. Hoje o que se fala é de ter conexões. Hoje o que se fala é de conhecer, é de fazer cursos e de cursos e cursos e cursos e cursos. Cada dia a Bíblia se torna menos usada como manual de vida e de regra. Mas não existe, querido, nada mais poderoso do que a palavra de Deus para sustentar a nossa casa. Não existe. Nós estamos investindo tempo, dinheiro, energia e a nossa vida lá fora para podermos edificar a nossa casa, para a gente ganhar dinheiro. Mas muito quando alcança o sucesso, já não tem uma família mais para essa casa. Eu conheci um jovem na cidade de Acreúna. Ele era guarda lá do Bradesco, Tiago. Ele era guarda de dia. De noite ele era garçom. E a esposa dele trabalhava numa usina. E todo mundo trabalhando em um esforço para construir a casa. Ele queria muito servir ao Senhor, mas ele não tinha tempo porque ele estava construindo a sua casa de tijolo e de cimento. Paredes, janela, portas, geladeiras. E um dia eu ministrei o evangelho para ele lá no boteco. Ele recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele falou do desejo dele e eu falei: querido, você tem que diminuir. Às vezes ganhar menos é ganhar mais. E eu falei justamente algo que aconteceu na vida dele. Eu falei: não adianta você construir a sua casa com tanto esforço e depois não ter a sua família lá dentro. Queridos, e foi o que aconteceu. Quando ele terminou de construir a casa, a esposa dele já tinha arrumado outro cara. Nós como homens, nós usamos aqui no P3 aqui os 3 P's: proteção, provisão e plataforma. Não é só provisão, querido. Você tem que proteger. E você tem que levantar os seus filhos, levantar a sua esposa para eles irem além. A história desse homem muito próspero, ele é um cara que tem muita provisão, mas não protege o filho e não está fazendo plataforma nenhuma para o filho dele virar um foguete. O que acontece se esse homem falecer? Esse que
tem uma grande riqueza, o que vai acontecer do filho dele? Vai ser enganado pelos outros. Pessoas vai acabar com tudo. Sim ou não? Porque ele não foi preparado. Eu perdi meu pai, Eric, eu tinha 16 anos de idade. Vivi com meu pai muito pouco, Macida. E assim, meu pai era muito severo, do jeito dele, mas não é que era muito severo, mas nos criou ali na presença de Deus, com disciplina. E eu lembro que o dia que nós estávamos diante do caixão do meu pai, eu estava assim do lado, um tio meu chegou e falou o seguinte: agora nós vamos ver que tipos de homens o Alcimar criou, que agora ele não vai estar aqui mais, agora nós vamos ver. Sabe, querido, você tem que preparar os seus filhos, porque você não vai estar aqui para sempre. Às vezes você quer colocar o seu filho numa redoma, você quer colocar ele dentro de uma estufa, você quer livrar ele de tantas coisas, mas quem garante que você vai estar aqui para protegê-lo? Quem garante que você vai estar aqui para sustentá-lo? Quem garante que você vai estar aqui para pagar as contas dele? Isso é ser presunçoso. O presunçoso é aquele que acha que nada vai dar errado. Mas nós estamos aqui no ciclo da vida, querido. E essas coisas aconteceu lá em casa. Eu te convido a você gastar tempo com seus filhos. Eu te convido a você participar das coisas dos seus filhos. Eu te convido você a ser presente em tudo, ensiná-los. Ensina a comprar, ensina a vender, porque a escola não ensina. Não ensina. Ensina a ganhar dinheiro, mas não ensina a administrar. Amém? Hoje a nossa geração passou a sonhar com coisas que estão fora da nossa casa e perdemos a realidade da bênção de Deus que está dentro da nossa casa. Eu tenho um amigo muito chegado, eu amo muito ele, amo demais. Um cara que me ajudou muito na perda do meu pai. Um cara que me abraçou, me ajudou demais. E ele se envolveu em muitos negócios. Só um negócio mirabolante. Eu não posso nem citar os exemplos aqui, que se eu citar os exemplos, pode ser que ele até veja no YouTube, que a gente agora transmite, vai ficar muito constrangedor isso. Mas eu tive prejuízo com ele umas 3 vezes. Meu brother, amo ele independente dos prejuízos que tive, igual eu amo meus irmãos. E agora eu estou sabendo que ele está à procura e inventando mais um empreendimento desses mirabolantes. E às vezes eu olho o Instagram, eu sigo ele, eu sigo a esposa dele. Eu vou dizer isso com muito temor. Eu não vejo imagens dele com a esposa dele, nem imagens dela mais com ele. No dia dela não tem ele, no dia dele não tem ela. Não tem os filhos. Sabia que o Instagram é a sua xerocópia? É o que você é, está lá. É o que você faz. Tem gente que não tem nem a esposa no perfil do seu WhatsApp. Está muito disponível. Não tem seus filhos, não tem história. Querido, a gente está muito preocupado com lá fora, nós estamos muito preocupados com os negócios, nós estamos muito preocupados com o network, e a nossa casa está afundando. Nossos filhos não têm firmeza. Qualquer coisa que um colega falar para ele lá na escola, lá, ele vai aceitar aquilo como verdade, porque a identidade dele não está formada. Sim ou não? Querido, essa geração agora é a geração
como é que fala? Quando fala mal de alguém, bullying. É a geração do bullying. E as mães viram igual uma galinha choca, não dá atenção para o filho não. Não é presente na vida do filho não, mas ficar sabendo que alguém falou alguma coisa para o filho, vira uma galinha choca. Deixa eu te dizer, você é desequilibrada. Porque você não faz o que precisa, e o que não precisa você faz. Nessas horas é hora de você falar para o seu filho: filho, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você é filho de Deus. Você é amado do Senhor. Você não é o que as pessoas... Alguém que sabe quem é, não vai se importar com o que os outros dizem. Amém? Nós precisamos de rejeitar todo desequilíbrio. Famílias desequilibradas, porque não fazem o que tem que fazer e o que não tem que fazer, fazem. Essas mães que são ausentes, mas se acontecer alguma coisa, ou pais, vira aquele super protetor. O menino até acha bom: meu pai nasceu, meu pai voltou, minha mãe apareceu, mas é só aquele momento, depois larga o menino lá de novo. Dura essa palavra, né? Mas ela pode mudar a sua história, pode mudar a sua casa, a sua família, pode mudar o futuro dos seus filhos e dos seus netos e dos seus bisnetos, porque aquele que teme ao Senhor verá a bênção sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. O meu melhor vai para os meus filhos hoje. Ama a igreja, ama a obra de Deus, mas a minha primeira igreja é a minha casa. Minha primeira responsabilidade é com a minha esposa e meus filhos. Porque na hora do BO, é lá. Sim ou não? É lá que vai me sustentar. Se eu não cuidar deles, querido, quem vai cuidar? E se eu não tiver essa prioridade, também quem vai cuidar de mim depois? A nossa casa é o lugar melhor que nós temos para desfrutar das maiores bênçãos do Senhor. Abre aí Provérbios capítulo 21, versículo 20. Provérbios 21, 20. Vamos ler juntos? Quero que você leia também. 1, 2, 3 e... Tesouro desejável e azeite há na casa do... Mas o homem insensato os... Aonde que está o tesouro desejável e o azeite? Na casa. Sabe onde que tem tesouro desejável, querido? Na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa. Sabe uma coisa que eu senti no meu coração contando a respeito do meu amigo? É que, sabe o que eu sinto no meu coração? É que a esposa dele não quer que ele seja um homem de sucesso lá fora. Só quer ter o esposo em casa. Só quer ter você aqui. Não adianta, gente, de muito sucesso longe. Se você ganhar 5 mil, 10 mil e ficar aqui em casa, está ótimo. Sabe o que as filhas querem? Não querem presentes, quer a presença. Porque quem troca presente em vez da presença? Quantos aqui preferem a presença? Eu estava morando em Goiânia e voltei a trabalhar em Acreúna. Eu ficava 2 dias para Acreúna e 5 dias lá. Eu fiz as contas, no final de 1 ano eu ficaria 4 meses longe da minha família, 4 meses longe da minha esposa, na soma total, 4 meses longe dos meus filhos. Às vezes você não percebe, querido, nós vamos perdendo muitas coisas, muitas histórias, muitos momentos que eu não participei. E deixa eu te dizer, passa. Hoje a Clarinha está no colo, amanhã está sentada do seu lado, amanhã está do lado do esposo dela. Passa. Hoje está a Jerusa apresentando seu neto, né, Jabes? Passou. A gente era menino, agora já é neto. Passou.
Então, querido, o momento de nós cuidarmos daquilo que é mais importante é agora. Tem gente que só vai curtir os netos, porque não curtiu os filhos. Eu acho que eu não sei se eu vou ser um vô babão não, porque eu sou um pai babão. Eu curto demais meus meninos. Eu tava me analisando ontem. Eu na caminhonete com o jet ski atrás, indo para uma represa só com o menino da idade dos meus filhos. E eu lá no meio deles. Sabe, eu não quero perder esses momentos, eu jogo bola com eles. Sabe, a gente vai para a fazenda, a gente anda de cavalo juntos. Isso não tem preço, querido, isso tem valor. Amém? Às vezes nós estamos andando atrás de coisas que têm preço, mas aquilo que tem valor está dentro da nossa casa. Sua esposa, seus filhos, curte eles, porque amanhã não tem jeito, amanhã passou. Além deles envelhecerem, pode ser que algum deles venha faltar, e aí? Você vai ficar se lamentando, por que eu não abracei, por que eu não beijei? Quantos já viram uma cena de uma mãe diante do caixão do seu filho? É horrível. Eu lembro de uma mulher beijando o rosto do seu filho, e ela beijou a boca do filho dela. Ela falou: filho, eu nunca tinha te dado um beijo. Quanto eu perdi. Sabe, nós precisamos de ter equilíbrios, nós precisamos de amá-los, precisamos de corrigi-los, precisamos de incentivá-los, nós precisamos de nos divertirmos com eles, e nós precisamos de prepará-los para ir para o mundo. Sem nós, você não vai ter, o pai do Benício não vai estar sempre com ele. E quando você ensina, você está amando. Quando você corrige, você está amando. Quando você está abraçando, você está amando. Tudo é amar. Não é só quando você abraça e dá presente que você ama, querido. Em todo o tempo você está amando. Amém? Porque Deus nos ama em todo tempo. Todo tempo. Eu escutei essa frase e ela diz: o nosso sucesso não pode ser sobre os escombros de nossa família. Você não pode ter sucesso sobre os escombros da sua família. Você tem sucesso, mas sua família está destruída. Diga misericórdia aí. Hoje fala muito em transbordar, é ou não é? Transbordar. Pablo Marçal. O evangelista Pablo Marçal, meu brother, amigo meu, ele fala muito sobre transbordar. Mas quando fala em transbordar, as pessoas pensam em transbordar onde? Em casa? Só para fora. Eu quero dar o meu melhor para os meus filhos. O meu melhor ensinamento eu quero dar para eles. O melhor. Amém? Deus é um Deus geracional. Abraão deu para Isaac a bênção. Isaac deu para Jacó a bênção. E a bênção não parou até nascer Jesus, o descendente de Abraão, o pai da fé. Você quer transbordar para valer? Transborda na sua casa. Ensina os seus filhos. Você não vai perder, querido. Em outras épocas que eu estava no outro ministério, eu já me dediquei tantas pessoas e muitos deles eu não vejo fruto. Mas na sua casa, querida, é o terreno apropriado. É a terra que não é a terra que tem pedra, que tem rocha, que tem espinho. É a terra boa que a palavra de Deus diz: vai produzir 100 por 1. Seus filhos acreditam em você. Você ensina o caminho de Deus para os seus filhos. Precisamos de transbordar para dentro da nossa casa. Nossos maiores troféus, conquistas, estão dentro da família.
Quem vai contar a nossa história são os nossos filhos e os nossos netos. O maior testemunho que podemos ter é de dentro da nossa casa. Perdão. Os maiores discípulos que podemos levantar estão dentro da nossa casa. Mateus 7,16 diz: pelos frutos os conhecereis. Olha aqui para mim, querido, seus frutos não é a sua empresa, seus frutos não é os seus funcionários, seus frutos, seus primeiros frutos são seus filhos. Pelos frutos conhece a árvore. Os frutos não é o que você faz lá fora. Salmo 68, versículo 5, eu já estou terminando. Abre aí para nós, Salmo 68, versículo 5. Eu achei isso tão interessante, que a palavra diz o seguinte: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Diga, Deus é Pai dos órfãos. Olha que interessante, por que Deus é Pai dos órfãos? Porque Ele sabe que toda criança precisa de um pai. Por que Ele é Pai do órfão? Porque Ele sabe que nós precisamos de um pai. E quando meu pai faleceu, eu falei, agora é o papai do céu que vai cuidar de mim. Eu não fiquei órfão, porque eu tenho um pai. Amém? Então, se não fosse importante ser pai, não precisava de Deus tampar, não precisava de Deus vir e ser esse pai do órfão, sim ou não? Mas porque é importante, Ele cuida do órfão, Ele se torna o pai, e Ele fala, você não vai ficar sozinho, eu vou cuidar de você. Amém? É importante ser pai, é importante ser mãe. E aqui diz que repita comigo, pai é aquele que nos dá identidade e não apenas sobrenome. Amém? Tem coisa que às vezes eu falo antes de ler o esboço, aí se eu ler aqui de novo, vou repetir. Deixa só um minutinho. A minha geração, quando o pai saía para trabalhar, a mãe ficava em casa cuidando dos filhos. Quando os filhos não iam com os pais para trabalhar. Quantos aqui é dessa geração? O pai ia para trabalhar, o menino estava junto. Ficava em casa. Então, mamãe está cuidando. Eu já falei, né? Hoje os filhos ficam com a babá. E por último, queridos, se os pais falharem, só a misericórdia de Deus, só a misericórdia de Deus. Se você for no presídio, você vai encontrar lá, a maioria são jovens, maioria no presídio, jovens, a maioria filhos de pais separados. Está lá. Quantos vão assumir uma responsabilidade hoje do melhor? O meu melhor é para minha casa, o meu melhor é para os meus filhos. Nós saímos de uma geração que, por mais que o casamento tivesse ruim, os pais ficavam até o fim por causa e ajudou muitos filhos, mas muitos pais sofreram, mas os filhos salvaram. Amém? É louco isso. Só Deus, querido, para salvar uma geração que não tem os pais presentes. Você vai lá nessas ruas de drogados, nas ruas de prostitutas, você só vai encontrar jovens, filhos de pais separados. Ninguém que tem identidade lá, querido. Ninguém que tem uma identidade de pai e de mãe está lá. Só alguém que
alguém não disse para ele o quanto tinha valor. Às vezes você não está próximo dos seus filhos podem ser maltratados, seus filhos podem ser abusados. Você tem que guardar a sua casa. Amém, Jefferson? Você é esse cara que fica vigiando. Irmão, você tem que vigiar, guardar. Esse mundo é mau. Lá em casa, a gente tem filhos, a gente não gosta que os nossos filhos vão dormir na casa dos colegas. A gente não sabe como que é lá na casa do colega, a não ser que a gente conheça mesmo os pais. Não dá. Não dá para deixar a sua filha. Ah, mas meu menino é homem. Pois é. Você tem que ser prudente. Até que ele consiga se defender, até que ele saiba quem que ele é. Amém? Depois que amadureceu, vamos lá. Essa é a nossa grande responsabilidade diante do Senhor. Para terminar, cada dia que passa, a Bíblia está sendo deixada como modelo, já falei. E hoje, quem são os nossos modelos, querido? É as pessoas que estão aí no Instagram. Quem são as pessoas que são modelo? É o povo que está aí, é os influencers. Mas você já olhou o casamento desses influencers? Não aparece. Poucos. Você já olhou os filhos deles? Vamos ficar de pé? Com os nossos olhos abertos hoje, querido, nós não vamos cair no engano. Nós vamos voltar para a Bíblia, amém? Nós vamos voltar para o manual da fé. Nós vamos assumir as nossas responsabilidades diante do Senhor. Ao tanto que sua filha, Luiz Carlos, é preciosa. Ela trouxe uma palavra para a igreja toda, por causa da apresentação da Luísa e do Isaac. Quantos foram abençoados nessa noite? A geração dos nossos filhos e dos seus filhos estão perdendo porque os pais estão perdidos, iludidos e embriagados. Se eu te perguntar agora, seus filhos se parecem com quem? Qual é a resposta que você tem? Seus filhos têm uma identidade? Qual é a identidade deles? Feche os seus olhos. Fala para Deus agora: Deus, eu quero assumir a minha responsabilidade, a minha maior responsabilidade. Fala para Deus: Deus, eu quero dar o meu melhor para minha casa,